Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre revelia. Revelia é um tema delicioso de se estudar em processo civil, previsto lá no artigo 344 ao 346, e ele trata exatamente de uma questão que muita gente já vem com conceito formado, dizendo que revelia ocasiona ganho de causa do processo ao autor. Isso não é verdade, tá? Quando a gente fala de revelia, quando a gente está falando dessa revelia, do conceito de revelia, a gente vai falar que revelia é a ausência de defesa do réu no processo. É importante eu entender que quando eu falo de resposta do réu, ou seja, quando o réu é citado no processo e ele vem ao processo para responder esse processo, eu estou falando de uma resposta em sentido amplo. Por quê? Porque na resposta do réu engloba reconvenção, impugnação, contestação, então todas as possibilidades de manifestação do réu inicial a um processo. Quando eu falo de defesa do réu, eu estou falando de peça de defesa. Peça de defesa do réu, artigo 344, é o quê? Contestação. Quando eu falo de revelia, então, no procedimento comum, eu estou falando de ausência de contestação do réu em um processo, ou ausência de defesa do réu no processo, ou ainda de apresentação de defesa intempestiva do réu no processo. Porque pode ser que o réu apresente até a contestação, mas faça isso fora do lapso temporal do prazo processual, a gente já teve uma aula sobre prazo, do prazo processual para apresentação da defesa, certo? Então ele tinha 15 dias, apresentou lá no 18º dia, perdeu o prazo, precluiu o seu direito de se defender. Então a gente tem aqui a possibilidade da aplicação da revelia. Ainda assim, mais um ponto importante a ser observado: Juizado Especial, Lei 9.099 de 95. Lá a aplicabilidade da revelia não se dá só pela ausência de defesa do réu, ou seja, pela ausência da contestação, até porque o procedimento judicial a ser adotado lá no Juizado Especial é diferente do que no procedimento comum. Por quê? Porque a gente sabe que a Lei 9.099 prevê lá que eu tenha uma audiência conciliatória antes da audiência de instrução e julgamento. E lá no juizado especial, a contestação, ela é apresentada na audiência de instrução e julgamento. Então, por isso que eu tenho ali a possibilidade de aplicação da pena de revelia ao réu se ele se ausentar ou se ele faltar à audiência conciliatória de modo injustificável. Então, se o réu falta na Lei 9.099, no juizado especial, na audiência de contestação, na audiência de conciliação, desculpa, ele vai ter ali aplicado a pena de revelia. Então, lá eu posso não ter nem a questão da contestação ainda determinada, mas ele faltou na audiência de conciliação, pode aplicar a pena de revelia. No procedimento comum, a ausência de contestação de peça de defesa do réu ocasiona, sim, a possibilidade de aplicação da revelia e de seus efeitos. Por que dos seus efeitos? Porque quando a gente fala de revelia, eu vou dividir essa revelia em duas aplicabilidades. Eu tenho um efeito material e eu tenho um efeito processual da revelia. O efeito material da revelia é o quê? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Toma muito cuidado aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a gente está falando de uma presunção relativa. A gente está falando de uma presunção que não é absoluta. Por quê? Porque o magistrado, ele vai sim analisar os fatos trazidos pelo autor na petição inicial juntamente, com o direito. Então, esses fatos, ele tem que corroborar com o direito que você está requerendo. Então, se o autor fez lá a narrativa dos fatos, mas os fatos não condizem com o direito que ele está requerendo,
A pena de revelia pode ser aplicada, mas não existe ali uma presunção de veracidade que vai fazer com que o autor ganhe o processo pela ausência de defesa do réu. Então, muito importante, não é porque o réu deixou de apresentar defesa que o autor ganhou o processo. Isso é muito importante. Essa presunção é o quê? Relativa. Ela não pode ser aplicada em absoluto. Um segundo efeito é o efeito processual. Quando a gente fala de efeito processual, a gente está falando de alguns atos, de algumas consequências jurídicas no processo que podem aí modificar esse entendimento ou a forma de procedimento do meu processo. Quando eu falo, então, de efeitos processuais da revelia, eu estou falando que o juiz pode aplicar da revelia, pena de revelia, aplicar o julgamento antecipado da lide. Ou seja, ele pode dispensar a fase instrutória do processo e determinar que o processo já seja julgado de imediato, frente à ausência de defesa do réu, né? Então, pode ser que ele entenda que, e aí há a manifestação, tá, das partes do autor, pode ser que ele entenda que o processo veio com a petição inicial, com as provas que o autor trouxe, e aí, com a ausência de defesa do réu, com a ausência de provas documentais do réu, o processo já está maduro para que ele faça o julgamento. Pode acontecer? Pode acontecer sim. Um segundo efeito é que os prazos processuais correrão independentemente de intimação desse réu revel. Presta atenção aqui que eu tenho que observar como esse réu é revel, tá? A lei fala isso. Se o réu é revel, eu não preciso mais intimá-lo pessoalmente para os outros prazos processuais. O prazo vai correr independentemente da sua intimação. Por quê? Porque ele é revel e não tem advogado constituído nos autos. Isso é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que a revelia pode se dar ou pela ausência de defesa ou pela defesa intempestiva. Então, pode ser que esse réu se defendeu, apresentou contestação, mas apresentou fora do prazo e constituiu o advogado. Se ele constituiu o advogado vai ser intimado quanto aos atos processuais, as determinações do magistrado, e aí ele vai ter prazo processual para apresentar as suas alegações ou as suas provas, o que tiver que ser feito no processo. Agora, se o réu é revel porque deixou de apresentar a contestação, não juntou procuração nos autos, não constituiu o advogado, os prazos vão correndo independentemente de uma nova intimação pessoal. Não tem essa intimação pessoal. Então, é um dos efeitos processuais ocasionados aí pela pena de revelia. É importante também eu entender que mesmo que ocorra a revelia, mesmo que não tenha a defesa do réu, eu não vou poder aplicar os efeitos totais aí, ou o efeito da revelia, em algumas situações. E eu vou te contar quais. Primeiro caso, litisconsórcio. Lembra que a gente teve uma aulinha de litisconsórcio, né? Litisconsórcio simples, litisconsórcio facultativos, litisconsórcio unitário, todas aquelas regras. Quando eu falo de um litisconsórcio simples ou unitário, nesses dois casos, se um dos litisconsortes oferece defesa, muito importante isso, um dos litisconsortes oferece defesa, o juiz não vai aplicar a pena de revelia, tá? Quando eu falar de um litisconsórcio simples, ele não aplica a revelia por se tiver fato, né, compatível ali na defesa entre os dois litisconsortes. Então, por exemplo, o que é um litisconsórcio simples? Aquele que o juiz não precisa, né, julgar de forma igualitária para os dois litisconsortes. Então, tendo um litisconsórcio passivo simples, ou seja, dois réus em um processo que pode ter julgamento diferenciado, o juiz, um réu contestou, ele vai aproveitar essa contestação para o outro réu que não contestou, certo? Então, eu não aplico ao réu que não contestou, que não ofereceu defesa, a pena de revelia. Um segundo caso é o litisconsórcio unitário, em que o juiz tem que julgar de forma igualitária
para os dois litisconsortes pela mesma regra. Como ele tem que julgar igualmente para os dois litisconsortes, ele vai aplicar aí, não vai aplicar a pena de revelia ao litisconsorte que não contestou, uma vez que um dos litisconsortes contestou, essa contestação também vai ser aproveitada ao litisconsorte que está ali sem contestar o processo, certo? Um segundo caso, quando se tratar de direito indisponível. Direito indisponível não cabe revelia. Se o direito já é indisponível, é impossível eu presumir veracidade quanto a isso. Por quê? Porque eu não posso ali, né, dispor desse direito, eu não posso abrir mão desse direito. Então, em direitos indisponíveis, não vai ser aplicado a pena de revelia. Um outro caso que não se aplica a pena de revelia é quando a petição inicial ela vir para o processo desacompanhada de documento essencial. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina um processo em que a gente tenha um pedido de indenização, certo? Pela morte, houve um atropelamento e a pessoa faleceu da família. Então, os herdeiros entraram com uma ação de indenizatória contra quem atropelou essa pessoa. Só que eu falo, olha, precisa pagar uma indenização, né, pelo dano ocasionado. Só que eu não junto a certidão de óbito. Documento essencial nessa demanda de uma ação indenizatória por morte é a documentação de óbito. Se eu não tenho um documento que comprova o óbito, eu não posso presumir como verdadeiros fatos alegados. Então, eu não posso aplicar a pena de revelia ao réu, que não contestou. Por quê? Documento essencial, né? Uma outra possibilidade de não aplicação aí da revelia é quando os fatos são inverossímeis. Ou seja, o que o autor alega é praticamente impossível, né? Não tem o mínimo de veracidade, não dá para se acreditar naquilo. Imagina, por exemplo, eu bati o carro porque eu estava andando na avenida principal e de repente desceu do céu uma nave extraterrestre que ocasionou um tumulto no trânsito e eu bati o carro. Opa, bateram no meu carro. Opa, quantas naves espaciais a gente está vendo descer? Não sei também, né, gente? Ultimamente aí a gente está vendo muita coisa. Mas, né, não dá para se alegar uma veracidade. É um fato alegado dessa forma. Uma outra possibilidade aí de não aplicabilidade da revelia é quando a gente fala de réu revel em razão de citação ficta. O que é citação ficta? A gente sabe que existe dois tipos de citação, né? Comunicação de existência do processo. A citação real, que é aquela citação feita por oficial de justiça, né? Citação feita aí por AR, e a gente tem a citação que é ficta, a citação feita por edital e a citação feita por hora certa. Nessas duas situações, o juiz não tem a comprovação total que o réu recebeu essa citação, então a gente chama de citação ficta, é uma presunção de que ele tenha tido conhecimento do processo, e a outra é réu preso, que não constituiu advogado nos autos. Nesses dois casos, eu não posso aplicar a pena de revelia a esse réu e ainda assim vai ser constituído o que a gente chama de curador especial, ou seja, provavelmente defensor público, né? Nas cidades que tem defensoria pública, vão ser nomeados aí como procuradores, defensores, curador especial desse réu revel e vai oferecer contestação depois do prazo, ou seja, depois desses 15 dias que o réu não apresenta defesa, o juiz determina então a nomeação de curador especial e esse curador especial ele faz o que a gente chama de defesa por cláusula geral, ou seja, uma contestação genérica, porque ele não conhece os fatos, né? Na verdade, não conhece nem o réu, e ele vai fazer uma defesa genérica para que não seja aplicada aí a pena de revelia a esse réu e tenha uma peça de defesa.
Isso está lá no artigo 72, cumulado com 341 do CPC, e vocês, a gente pode em outros momentos conversar um pouquinho sobre essa questão de curador especial. O último ponto importante para que eu possa entender aqui revelia é que o autor, né, quando o réu é revel, o autor, ele pode fazer o que a gente chama de emenda inicial, aditar a inicial. Ele pode modificar alguma coisa da causa de pedido ou do pedido da petição inicial, mas ele só pode fazer isso até antes do saneamento do processo, até antes do juiz fazer o que a gente chama de saneamento do processo, encerrar ali aquela fase inicial do processo, né? Que é a fase de apresentação aí da petição inicial, da defesa. Então, o autor ele pode alterar a causa de pedir ou pedido, está lá no 329, inciso 2º, ele pode alterar a causa de pedir ou pedido até antes do saneamento do processo, mesmo que o réu for revel. Só tem um porém aqui. Nesse caso, se houver aditamento da petição inicial, se houver emenda inicial, o réu, mesmo revel, ele precisa ser intimado quanto a isso e ele vai ter renovado o seu prazo para contestar quanto a esse aditamento, a essa emenda inicial. Então, o réu vai poder aqui contestar a emenda da inicial, né, conforme 329, desde que o autor faça isso até antes da citação, até antes do saneamento do processo. E é importante observar também que o réu deve ou não concordar com esse aditamento, concordar com a emenda inicial, certo? O autor pode sim emendar, só que vai depender aí da concordância do réu. Pessoal, muito bom estar com vocês, muito bom conversar um pouquinho de processo civil e a gente vai continuar se vendo por aí, a gente vai continuar aqui no Entendeu Direito, conversando sobre outras questões e logo logo a gente volta a se encontrar, certo? Beijo, fiquem com Deus.